Fala galera, tudo bem? Eu sou a Tati, professora de redação. Estou aqui no nosso canal mais uma vez para falar com vocês a respeito de tema de redação. Vocês sabem que um dos critérios, uma das etapas, um dos processos para uma redação nota 1000 é a escrita de temas, tá? A dica que eu deixo para vocês é que vocês escrevam pelo menos um tema por semana de diferentes eixos, com diferentes recortes, para que você possa desenvolver um bom texto e que você crie, ao longo dessa escrita, um bom repertório de ideias. Porque a gente sabe que na redação do Enem, o que vale muito é o repertório que você coloca, certo? Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante e um tema bem preocupante. É isso mesmo. Nós vamos falar a respeito dos problemas relacionados à obesidade no Brasil. Exatamente, vamos falar de pessoas obesas, esse problema que se tornou, na verdade, um problema de saúde pública, certo? Nós temos visto aí uma quantidade de pessoas, um índice de elevação de pessoas obesas muito grande nos últimos anos. Para falar desse tema, é importante que a gente destaque alguns aspectos fundamentais, que a obesidade ela está relacionada diretamente à sua má alimentação. Então, a má alimentação das pessoas, que acontecem muitas vezes desde criança, elas influenciam diretamente nessa questão da obesidade. É importante que fique bem claro aqui que a ideia da obesidade não é a relação de ser gordo ou magro, mas é justamente naquela questão de você prejudicar a sua saúde, muitas vezes por conta de uma falta de um exercício físico, por conta da falta de uma alimentação saudável. O que a gente tem visto que a nossa geração, a nossa nova era, ela tem contribuído muito com a obesidade, já que nós temos propagandas que influenciam muito as pessoas a se alimentarem mal. Além disso, no mundo que nós vivemos, um mundo de tanta velocidade, que as pessoas estão sempre trabalhando, muitas vezes essas pessoas, elas não têm muito tempo para se alimentarem de forma correta, o que faz com que essas pessoas busquem aquela alimentação considerada alimentação mais fácil, aquela alimentação mais rápida, e assim então prejudicando a sua saúde de forma drástica. Agora, na pandemia, é visto que pessoas obesas estão entre as pessoas do grupo de risco, Então, as pessoas, infelizmente, que são obesas, quando acabam contraindo o vírus aí da Covid, são pessoas que, infelizmente, muitas vezes não conseguem sobreviver, E é uma realidade muito dura. A questão da obesidade é uma questão de doença, Então, não é legal ver a pessoa que está comendo muitas vezes de forma exagerada, comendo muitas vezes sem fome, É mais uma compulsão que acontece. Então, a obesidade está relacionada muito a essa ideia de compulsão. Tem um dado bem interessante relacionado ao IBGE, que a obesidade ela tem crescido principalmente na classe mais pobre, já que essas pessoas, elas são as pessoas que mais se alimentam mal. Já que a gente sabe que o custo dos alimentos tem crescido cada vez mais, o que influencia diretamente também na mesa do brasileiro. Ou seja, comer bem se tornou algo caro, Então, você ter uma alimentação saudável, você ter uma alimentação controlada, muitas vezes não cabe no bolso do brasileiro. Então, a facilidade por comidas, muitas vezes enlatadas, por comidas fáceis de fazer, que com pouco tempo, essas comidas instantâneas, ela tem se tornado muitas vezes a principal refeição do brasileiro, o que tem prejudicado e aumentado o caso de pessoas obesas, certo? Eu trago aqui para vocês, os fast foods, que são aí a atração de encher os olhos, propagandas muito coloridas, propagandas muito agradáveis, que faz com que as pessoas fiquem com água na boca e busquem cada vez mais esse tipo de alimentação, que na verdade é uma alimentação bem gordurosa e que prejudica muito a saúde, E esse tipo de alimento ele tem se tornado muitas vezes refeições principais, tem sido a questão do lanche, da pizza e tudo mais, tem sido muitas vezes substituída, o arroz e o feijão de todo dia, com aquela salada, a verdura, tem sido substituída por esse tipo de alimento.
Outra consequência que a gente vê em relação à questão da obesidade, por que que a obesidade tem aumentado tanto, é a questão dos deliveries, né, que tem aumentado muito e a facilidade da comida chegar na porta da sua casa sem que você precise fazer nada, ligar um fogão, a comida chega quentinha na sua casa na hora que você quer. O que que acontece é que nesses aplicativos de comida, normalmente a maioria das comidas não são comidas saudáveis. A busca por comidas saudáveis, ela muitas vezes ela é escassa, né? Ela é quase nula. Então, se você pega um aplicativo, você está com fome, quando você vai buscar ali, você não encontra uma comida, dependendo do horário, uma comida saudável, né? Então, você acaba consumindo comidas muito gordurosas e muitas vezes essas comidas vão prejudicar muitas pessoas, né? É visto também, segundo dados do IBGE, que as pessoas que são obesas, elas acabam, né, herdando aí várias doenças como hipertensão, diabetes, depressão e assim por diante, outras várias doenças, prejudicando de forma drástica a vida dessas pessoas e reduzindo muito a vida dessas pessoas. Pessoas obesas acabam vivendo em situações de risco. Tá? Então, a importância aí dentro desse texto de falar por que que a obesidade tem crescido, falar um pouco da questão da obesidade infantil, que é muito grave, já que a alimentação da criança, a princípio, ela é preparada pelos pais. Então, que os pais tenham essa consciência de, desde pequeno, ensinar os seus filhos a ter uma alimentação saudável para que futuramente eles possam ser adultos mais saudáveis também. Né? Aqui a gente não está falando que não pode comer esse tipo de comida, que no texto você não pode escrever isso, mas que tem que ser limitado, tem que ser controlado, porque isso é muito sério. E as mídias sociais, as propagandas, os próprios aplicativos de comida, o que que eles têm contribuído para amenizar esse caso de obesidade, que é um problema social, que é um problema de saúde pública, certo? Então, seria importante que a gente tivesse aí, né, um apoio governamental maior em relação a essa questão da mídia, dessas propagandas, para que a gente pudesse entender e as pessoas pudessem ver que aquela comida, aquele alimento que ela está consumindo, ele vai fazer muito mal para ela, né? Além disso, a gente tem a questão, muitas vezes, da enganação das propagandas, né? A importância de estar lendo os rótulos quando você vai comer um alimento, né? Às vezes você acha que o alimento é integral e quando você vai ver, na verdade, não tem nada de integral. Então, ficar mais atento a isso, né? Observar a questão dos rótulos para que, de fato, esse número de pessoas obesas, eles de fato diminua. Os hábitos alimentares da sociedade, ele mudou, com certeza, né? Com o êxodo rural, as pessoas deixaram, né, a roça, digamos assim, e vieram para a cidade, o que fizeram com que essas pessoas também mudassem o seu hábito alimentar, né? Então, aquela comidinha que era plantada ali na horta mesmo, ela tem ficado cada vez mais esquecida, certo? Então, é mais ou menos isso que vocês precisam colocar dentro desse texto, articular essas ideias. Eu acredito que seja um tema bem pertinente, um tema bem interessante. É um tema que a gente já vem falando há algum tempo e ele tem crescido, tá? Então, eu acho que é uma dica bem legal para vocês, principalmente agora com pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, os casos de obesidade cresceram, pessoas obesas, elas acabaram virando grupo de risco, mesmo pessoas sendo jovens. As mulheres também, têm crescido o número de mulheres obesas, enfim, tem muita coisa para a gente falar a respeito desse tema. Tudo bem? Eu coloquei aqui alguns pontos importantes que eu acabei falando para vocês, mas por enquanto é isso. Se vocês quiserem que esse tema seja aprofundado, deixem um recadinho de vocês aqui que a gente aprofunda ele um pouco mais numa segunda aula. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado da aula. Compartilhe essa aula, tá? Não somente para as pessoas que vão fazer o Enem, mas para as pessoas que de repente estão passando por um problema parecido com obesidade, para dar uma alerta para essas pessoas, tudo bem? Espero que você deixe aquele like, ok? Um beijo para vocês e até mais, gente. Tchau, tchau.